Fala pessoal, eu sou o Vinícius e hoje eu vim trazer para vocês três fundos imobiliários seguros para você poder investir e dormir à noite tranquilo. Quando eu falo você ir dormir tranquilo, é você não ficar pensando se o fundo imobiliário vai cair ou se ele vai despencar. Então esses três fundos imobiliários eles têm vacância muito baixa. E para quem está acompanhando por agora, está chegando agora, a vacância é quando o fundo imobiliário, o ativo, o galpão ou o escritório ele está desocupado, ele ainda está para alugar. Então, quanto menos vacância, é mais ativos alocados. Então, é isso que eu vou vir trazer para vocês. O primeiro ativo é esse aqui, que na minha opinião, ele é o melhor fundo da bolsa. Ele é o fundo da CSHG, gerido pela CSHG, e é um fundo de logística, que é o HGLG11. A cotação do HGLG11 está R$ 159,61. O PVP dele está 1,05. Então, sempre quando chega a 1, ele está no valor justo. Quando ele sobe acima de 1, ele já está um pouco caro para o seu valor. Só que o HGLG, ele historicamente sempre negocia acima de 1. Então, essa é uma observação que vocês têm que fazer quando vocês forem analisar ele. Ele sempre está acima de 1. E só para falar para vocês, esse é o site do Investidor 10. Ele é um site grátis e vocês mesmos podem estar fazendo olhando, né, o fundo imobiliário, fazendo suas pesquisas, estudando por aqui. Então eu acho um ótimo site para vocês para vocês pesquisarem, né, o Investidor 10. Então sempre por aqui vocês conseguem olhar bastante os fundos imobiliários. E então ele tem um PVP 1,05, né, mas ele historicamente já é negociado a mais. O dividendo dele agora anual, né, nos últimos 12 meses ele teve um dividendo de 10,28%. Esse 10% ele tá ótimo para um fundo de logística. Ele está um pouco abaixo da taxa Selic, que é 13,75, se eu não me engano. Só que a taxa Selic ela tem imposto de renda. E o fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda. Nesse atual momento que eu estou fazendo o vídeo, ele ainda é isento. Acredito que vai ficar por um bom tempo ainda. Então 10% ao ano é um ótimo dividendo para o HGLG11, que é um ótimo indicador também. E a liquidez diária também, que é um outro indicador que vocês têm que ficar de olho, é 4 milhões e 900 mil reais. É uma liquidez diária ótima para um fundo. Na verdade, uma das melhores liquidez. Aí a gente vai vir aqui, ó, aqui embaixo, ó, você vai ver o número de cotistas também, que é um indicador ótimo. 339.873 cotistas. Então também é um indicador muito bom. Eu acho que, se eu não me engano, é o segundo fundo imobiliário que tem mais cotista da bolsa, perde para o MXRF11, se eu não me engano. E tá aqui, ó, vacância, 0,20%. Então, o HGLG hoje, ele tem 17 ativos, 17 galpões, e a vacância dele é de 0,20%. Então, todos os 17 ativos estão alocados. Então, por isso que ele se torna um fundo imobiliário de ótima segurança. Então a vacância dele é 0,20%. E esse é o primeiro fundo imobiliário que eu trago para vocês. Um ótimo fundo imobiliário e muito seguro no atual momento. Possa ser que a vacância daqui a alguns meses venha aumentar? Possa ser que venha aumentar. Mas no atual momento ele está seguro. Agora vamos para o segundo fundo imobiliário, que é o HGRU11. O HGRU11 ele também é gerido pela CSHG, só que ele é de renda urbana. Então ele não é de galpões logísticos, ele é de renda urbana, é um outro segmento, é um diferente segmento, o HGRU11. A cotação dele está R$ 115,10. O PVP dele está 0,93, ou seja, ele está abaixo de 1. O preço justo é 1, ele 0,93, ele está sendo negociado barato, abaixo do preço justo. Então vale a pena você estar estudando ele. Isso não é uma recomendação de compra, mas vale a pena você estar estudando ele. O dividendo dos últimos 12 meses foi 9,21%. Também está ótimo para o segmento de renda urbana. Um ótimo dividendo também. Liquidez diária, 3 milhões e 300 mil reais, que também está muito boa. A liquidez diária, para mim, eu gosto sempre de comprar acima de 800 mil de liquidez diária. Então você já viu que o HGLG também é 4 milhões e o HGRU é 3 milhões. É muito a mais do que eu julgo como bom. Eu gosto sempre de acima de 800 mil de liquidez diária. Então vamos para o que interessa agora. Ó.
Número de cotistas, 195.447 pessoas. Cotista desse fundo imobiliário. Também eu sempre julgo acima de 80 mil já tá bom, tem muita gente, então vai trazer muita liquidez. Então liquidez e número de cotistas sempre tá em correlação com o outro. E a vacância dele, que é um dos principais, 1,10%. Essa é a vacância do HGRU hoje. Então, como eu sempre falei, ele pode aumentar daqui uns meses, daqui um ano? Pode, mas ele pode seguir daqui a 3, 4 anos com essa mesma vacância ou diminuir para zero, entendeu? Então esse é um fundo imobiliário que eu julgo como seguro. É um fundo imobiliário que você vai dormir e você não vai ficar preocupado, igual infelizmente os cotistas do HCTR, do DEVA 11, devem ter ido dormir bem preocupado com essa queda, que eu também acredito, na minha opinião, que vai subir ainda. Daqui um tempinho vai subir até R$100, ou pode até passar. Então, só que aquela coisa, né? Você vai ficar 5, 6 meses preocupado se você vai vender ou se não vai. Então, esse fundo imobiliário que eu estou trazendo para vocês são fundos imobiliários que são com pequenas vacâncias. Então, eles estão pouco imóvel desocupado, quase todos alocados. E alocados desse jeito vai trazer renda e dificilmente a renda vai cair, dificilmente a cotação vai variar para baixo. Então, o primeiro foi o HGLG, o segundo foi o HGRU e o terceiro é um fundo de galpões logísticos, que é o BTLG11. Esse é o terceiro fundo imobiliário que eu indico para vocês como seguro. BTLG11, ele é um fundo gerido pela BTG Pactual e ele é um fundo de logística. Galera, e também só me falando para vocês também, o fundo do HGRU, ele tem 17 ativos também, 17 ativos de galpões. Eu não gosto de comprar fundo imobiliário que tenha menos de 10, aí já é uma opinião minha. Eu não gosto de comprar fundos imobiliários que tenha menos de 10 ativos, sempre mais ativos em vários estados. O HGLG, se não me engano, são em 5 estados, o HGRU é 17 ativos em 4 estados, e o BTLG, se eu não me engano, é 16 ativos em 4 estados também. Então eu sempre gosto de diversificar com muito ativos em alguns estados diferentes. Eu não gosto só em São Paulo ou só no Rio de Janeiro ou só em Minas. Eu gosto do São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas, às vezes em Pernambuco, Santa Catarina. Então esse é um indicador também para vocês. Comprar fundo imobiliário que tem muito ativo, pouca vacância e diversificado em vários estados. E esse também é um BTLG11, ele tem 16 ativos em 4 estados. E a cotação dele está R$ 93,53. O PVP dele está 0,95. Também está abaixo do valor justo, que o valor justo seria 1. Então ele está abaixo, ele está sendo negociado barato. O dividendo dele do último 1 ano está em 9,45%. Também está perto do HGLG, perto do quase igual ao HGRU. Então estão ótimos dividendos para sendo negociado. Liquidez diária também acima do que eu julgo bom, que é 800 mil de liquidez diária. Então ele está 3.660.000 de liquidez diária. Ótima liquidez também, perfeito. Na medida do possível está perfeito, né? Fundo de tijolo e estamos aqui, ó. Número de cotista, que vai de encontro diretamente com a liquidez diária. Número de cotistas, 209.115 cotistas, é o que tem o fundo do BTLG. A vacância dele, 2% também. Então, galera, esses 3 fundos são com pequenas vacâncias. O HGRU 1%, o HGLG 0,20% e o BTLG 2% de vacância. Então, todos esses 3 fundos imobiliários que eu trouxe para vocês, eles são com pequenas vacâncias, todos os 3 abaixo de 2% de vacância, o BTLG com 2 cravado, né? E são fundos seguros, com muitos ativos, diversificado em mais de 3 estados, cada um, mais de 3 estados, e com pequena vacância e muitos ativos, todos eles com mais de 15 ativos, mais de 15 galpões ou renda urbana, que no caso do HGRU. Então, esses 3 ativos, eu tenho os 3 na minha carteira, os 3 eles compõem a minha carteira de fundo imobiliário, os 3 eu julgo como seguro, até o dia de hoje que estou fazendo essa gravação, eles são seguros, julgo como fundos seguros, o BTLG, o HGRU e o HGLG11. Todos os 3 são seguros. Isso não é uma recomendação de compra, mas, na minha opinião,
na carteira de qualquer uma pessoa deveria ter esses 3 fundos imobiliários. Então, realmente, eu gosto muito desses 3 fundos imobiliários, o BTLG, o HGRU e o HGLG. Daria para compor em qualquer carteira de fundo imobiliário. E aí, a seguir desses 3, você poderia botar uma pimentinha, botar um fundo imobiliário que paga mais, um fundo de papel que seja um pouco mais arriscado. Então, eu não fazeria isso, mas até daria para ter o HCTR numa carteira dessa, com mesclado, né, equilibrado e mesclado com fundos imobiliários mais seguros. Então, daria para ter, eu não fazeria isso, mas daria para ter. Eu gosto mais de um fundo um pouquinho arriscado, mas também seguro, como o REC R11. Então eu gosto de mesclar ele com o BTLG, HGRU, HGLG e o REC R11. Então essa foi, não a dica, né? Mas esse foi a dica de estudo para vocês do Investidor 10. Todos os fundos que vocês queiram estudar, dá para ver aqui no site do Investidor 10. E o vídeo de hoje foi esse. 3 fundos imobiliários que, na minha opinião, são seguros para você compor na carteira. Então, vale a pena o estudo desses 3. São 2 fundos de galpões logísticos e um fundo de renda urbana. Todos os 3 com pouca vacância e muitos ativos diversificados. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por acompanhar. Se você gostou do vídeo aí, pode se inscrever. Vai me dar essa moral boa aí. Eu agradeço. E muito obrigado aí por acompanhar. Valeu, um abraço.